e vamos para mais uma edição do Eu e Tu Cast. E hoje nós estamos com um casal aqui maravilhoso para falar de amor, parceria, desafios, fé, propósito. Eu sou a Priscila do Leandro. Bom, pensava que eu não ia falar. Eu sou o Leandro da Priscila. Né? Já estava esperando aqui, eu falo o teu nome. Mas é isso, né? Sejam muito bem-vindos a esse casal top das galáxias, que é Zaqueu e Naila. O episódio de hoje celebra um amor que nasce... Naila. Perdão, Naila. O pessoal fala isso, né? Toda hora eu não... Acontece sempre. Tá bom, mais uma vez. Me perdoe. Naila. Quando faz raiva chama Naila, não, né? Não é Quando faz raiva, chama pelo nome, né? A gente Tá sabe. certo. Copiei já. Então o episódio de hoje celebra o amor que nasceu de forma inesperada, mas totalmente guiado por Deus. Recebemos Zaqueu e Naila, um casal que está casado há 11 meses. Irão completar um ano de casado no dia 23 de fevereiro. Esse tempo junto tem sido uma bênção, marcado por amor, crescimento e direção de Deus. Zaqueu é futebol, formado em engenharia civil, decidiu não seguir na área. Naila atua como engenheira civil, mostrando sua dedicação, a força na profissão, mas a história dos dois começou bem longe dos canteiros de obra. Começou no altar, né? Eles se conheceram no dia 29 de agosto de 2020, em um culto na igreja de Zaqueu. Naila estava lá para cantar no culto dos jovens, e foi ali, ouvindo a voz dela, que Zaqueu se apaixonou. Praticamente Zaqueu desceu da árvore, né, Zaqueu? A pergunta é, aqui apresentamos a biografia de vocês, mas quem é o Zaqueu da Naila? E quem é a Naila do Zaqueu? Boa noite, a Priscila, o Leandro, quem estiver vendo o podcast, né? Mais uma vez eu sou o Zaqueu, da Naila. Eu sou a Naila. E estamos casados há 11 meses, como foi falado. E o resumo da nossa história é basicamente isso mesmo. Nós conhecemos na igreja e a questão da engenharia foi só uma coincidência, mas conhecemos na igreja. O melhor lugar para se conhecer alguém. É verdade. Zaqueu é um amigo querido que eu tenho no futebol, na arbitragem. E a Naila, tive a oportunidade de conhecer ela em alguns momentos, né, na parte de homologação para escudo da arbitragem. E sempre é engraçado que me veio agora na memória. E aí, Zaqueu, quando é que vai sair esse casamento, né? E ele sempre ficava assim, vai sair. Todo ano Todo ano era a mesma desculpa. Leandro era quem mais nos cobrava. Era, né? Por isso que eu acho que você Você veio me agradecer agora por estar aqui no Obrigada, podcast, tá certo? Desculpa, Zaqueu. Mas assim, a pergunta é para os jovens, né? Que hoje em dia fala assim, não, casar é uma barca furada, né? Casar faz com que eu vou perder minha liberdade. Casar, para os dias de hoje, não vale a pena. O que é que vocês podem dizer para esse casal? Pelos que vocês estão vivendo, esse desafio de 11 meses de casado. Eu lembro, eu estava até compartilhando no outro episódio, que os primeiros meses foram os meses mais difíceis, né? Que eram duas culturas diferentes dando choque. Acredito que não tenha sido diferente, né? Quais são os grandes desafios que vocês já conseguiram vencer nesse período? E o que é que você pode dizer? Fique à vontade, eu vou complementando. Primeiro com relação Ou discordando, né? Só complementando mesmo. Primeiro com relação você falou da liberdade, né? Uhum. Pra mim, eu vejo que eu tenho mais liberdade agora depois de casado, e não antes, né? No sentido que agora eu tenho mais liberdade com ela de fazer aquilo que eu não podia antes, tipo viajar, né? Assim, tenho mais... Antes a gente tinha um horário, sei lá, Pra chegar, pra sair. Chegar em casa, né? Tinha os pais dela e tudo mais, respeitar, né, a liderança que sempre os pais dela tinham. A dor da despedida todos os dias. Toda vez que eu via ela, tinha aquela despedida, tem que despedir. Agora não, agora a gente não tem mais que se despedir, né? É verdade. É engraçado você falando isso, que no início, quando a gente namorava com a Priscila, né? Quer falar? Tu falava, eu pra minha casa. Você fica na sua e eu vou pra minha, né? E era um sofrimento. E eu ficava muito cansado, né? Por causa do trabalho e tudo, futebol. Quando eu chegava em casa, eu ficava no celular online. E aí simplesmente queria conversar e eu dormia. No outro dia, um textozão assim, gigante, dizendo assim,
O que é que você está fazendo? Né? Para onde você foi? O celular está online e eu lá dormindo. Aí hoje, né, fizemos 9 anos de casado agora, dia 28. Ela falou assim, nossa, eu lhe entendo agora, como era chata. Como era chata, porque a rotina dele é puxada. E a Eu sua não também agora. dimensionava naquela época, né? Isso, Que isso. como era puxada. E bom que agora os casados dá pra ver uma rotina meio que juntos. Mesmo que não seja o mesmo Isso. trabalho, né? Pelo menos não na gente. Mas é uma rotina única, né? Cada um sabe o seu trabalho, mas no final do dia volta e É verdade. se reencontra. Qual foi a música que... Lembra qual que despertou? Eu lembro. É? A música que despertou. Quer fazer uma palhinha aí, só? Hã? Não. Não combinaram, Ixi. gente. Não combinaram. A música, A gente não lembra. a música que eu tava Calma. cantando. Rapidamente, era um grupo de jovens É. e eu tocava na igreja Uhum. e ela foi visitar a minha igreja, né, pra cantar. E aí eu já, tipo, antes do culto, a gente foi só pegar os tons da música e ela foi com um amigo dela lá da igreja também, que eu já conhecia ele, né, sabia que ele cantava bem. E aí quando ela começou a cantar, eu tava aqui no teclado, tava aqui no teclado, eu já olhei assim pra ela, vixe. Vixe. Olhei assim pra ela, eita, tem alguma coisa de especial, diferente aqui. E eles cantaram, a primeira música foi Jesus na Dizer presença. tua presença. Tem uma palhinha aí? Sai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Aí, que top, né? Foi isso, Zaqueu se apaixonou, né? Opa, quem foi? Mas assim, hoje, a necessidade de você ver assim, né? Que, poxa, despertou a voz, né? No canto. Esse é o primeiro amor, aquela sensação de dizer assim, poxa, quem é essa pessoa? Mas depois vem a construção, aí chega no casamento. E muitas vezes não é a voz que estava no primeiro dia que cantou, ou então vice-versa, né? Não é aquela voz que despertou no olhar. Porque todo dia no casamento às vezes tem um desafio. Deu tempo nesses 11 meses ter algum embate ou ainda estão na lua de mel? Rapaz, sinceramente, tá tudo tão maravilhoso que eu ainda acho que considero que é lua de mel, sim, viu? Lua de mel, né? Tem gente que diz que o primeiro ano é complicado e a gente entende, cada Uhum. casal é um casal. Mas pra gente tem sido assim incrível, maravilhoso. A gente sempre foi de conversar, ser muito compreensivos um com o Sim. outro, né? Ouvir, falar. Fora que Zaqueu não gosta de brigar e eu também não gosto de brigar. Então a gente sempre resolveu na base da conversa e calma, né? Não era nem de elevar a voz, não. Bem tranquilo. Nunca E tivemos- eu tinha medo que isso não se estendesse pro casamento, porque eu via tantas pessoas falando que o primeiro ano era complicado, que eu ficava receosa desse primeiro ano. Mas tem sido uma maravilha. Bom, olha aí, ó, pra você ver, ó. Às vezes a gente cria uma lenda, né? Eu tava Sim. até falando isso. A gente cria uma lenda e diz assim, não, vou casar com o príncipe, vou casar com a princesa. E vocês decidiram ter esse processo de construção na cabeça de vocês, decidiram buscar um princípio de honra maior, que é o próprio Deus, na mesma profissão, na mesma fé, na mesma caminhada, em questão da caminhada ministerial, né? Uma loa, o outro toca, né? Então, assim, E prega. e prega também, né? Então, assim, isso é legal, porque as pessoas enxergam um casal jovens, um casal que parece não ter problemas, mas e a construção diária? Para a pessoa, para o jovem que quer conhecer que não escutou ela cantando no altar, né? Ou então para o jovem que despertou e falou assim, poxa, o Zaqueu não desceu da árvore ainda, né? O Zaqueu desceu da árvore. Cadê o meu Zaqueu? Cadê meu Zaqueu? Qual é a mensagem que vocês podem passar para essa juventude, né? O que realmente vai dizer assim, poxa, esse é o momento de dizer assim, essa é a voz que eu quero escutar todos os dias até o fim dos meus dias. Qual é a dica, Zaqueu, para isso? Assim, eu acho que cada pessoa, né, tem uma forma diferente de buscar. Muitas pessoas, vou procurar alguém pra namorar ou casar, enfim. Eu vou procurar em diferentes lugares. Muitas pessoas procuram, vou, sei lá, numa festa procurar. Ou então vou na praia procurar. Eu sempre quis procurar na igreja, que é onde, de acordo com a minha fé, com que eu creio, né? Creio e cria na época também.
achava que seria o melhor lugar pra eu achar alguém pra namorar e casar, porque também é outra coisa que as gerações mudam a forma de pensamento, mas eu sempre pensei que eu não queria só ficar ou só namorar. A pessoa que eu quisesse namorar, eu queria namorar pra casar, não só pra gastar o tempo ou passar o tempo, né? Fazer um teste, né? Isso Que teste. inclusive foi uma das primeiras coisas que eu, antes de namorar com ela, eu falei, ó, quero namorar com você, mas eu quero namorar pra casar. Tipo assim, eu nem tinha pedido a ela, eu namoro, eu já tava falando que queria Mas casar. aí foi uma cantada, Já então. tava no Namorar pra casamento, casar, né? É porque, assim, voltando um pouco para não fugir da pergunta, a forma que eu fiz pode não ser a forma para outras pessoas, mas a forma que eu fiz foi, eu busquei, com a minha crença, eu busquei a Deus, orei para que Deus enviasse a melhor forma, e eu não fiquei, tipo, mesmo que eu quisesse achar alguém na igreja, eu não fiquei rodando de igreja em igreja procurando uma mulher. Eu só deixei acontecer, Deus vai mandar, eu creio que Deus vai mandar no tempo certo, e se for para mim vai ser. E aí aconteceu desse dia. Coincidente, é importante o fato que, enfim, numa quarta-feira, dia 26, né, enfim, aconteceu algumas coisas lá na minha vida pessoal, mas eu me lembro que era uma quarta-feira à noite, e de madrugada, eu tava na varanda do meu apartamento, aí eu me ajoelhei lá, tinha uma rede na varanda, eu me ajoelhei lá e orei. Eu falei pra Deus eu orei a Deus assim, com muita fé, Deus, assim, que tava pensando em, talvez, ir pro exterior e tal, mas enfim, aí Deus fizesse alguma coisa acontecer pra eu continuar morando, que se não fosse pra eu ir, se fosse pra eu ir que desse tudo certo, mas que fosse pra eu ficar aqui em Fortaleza, que acontecesse alguma coisa. E ainda, eu meio que coloquei até Deus na parede, assim, eu coloquei nas 3 coisas. Deus, Igual assim. Jacó, então. Eu falei, tipo assim, eu falei que na arbitragem, né, que eu conseguisse galgar passos maiores na CBF e tal, ou uma namorada, Deus mandasse alguém, uma mulher que fosse de Deus, eu sempre orei isso pra Deus, né, não uma mulher qualquer, mas uma mulher que fosse temente a Deus, né, e, coincidentemente, 3 dias depois, eu conheci a Nália, dia 29. Foi assim, você estava na mesma oração dele? Ou você escutou alguém falando e falou assim, olha esse menino aí? Assim, quando a gente se conheceu, há pouco tempo eu tinha passado por um término. E aí eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que guardasse meu coração. E a gente sabe que depois de um término é doloroso você imaginar ter que passar por uma vivência ruim de novo. É ou não é? Essa experiência ruim, né? Então eu orava ao Senhor que Ele guardasse meu coração e que a próxima pessoa que Ele viesse a me apresentar, que fosse realmente a pessoa com quem eu fosse casar. Porque eu não queria ter uma decepção novamente. E aí tava com o coração em paz. Não tava procurando. Foi pouco tempo, era recente o término, mas eu tava em paz. E aí eu fui visitar a igreja do Zaqueu, já conheci o Zaqueu. É tipo aquele dia eu ouvi falar, que era a igreja de bairro, né? A igreja do mesmo bairro. Do mesmo bairro. Então, querendo ou não, muitas pessoas conheciam ele, a família dele, e eu também conhecia. Mas só de ouvir falar. E nesse dia que eu fui visitar a igreja dele, vi ele tocando junto com os amigos dele. E fui com o meu amigo cantar, ele cantou, eu cantei. Teve esse episódio, eu não sabia de nada do que estava acontecendo. Inclusive, teve um episódiozinho no final do culto que... né? Detalhe. Pode esconder, pode falar aqui. Ninguém vai saber, só nós. Não, aí teve durante o culto, né? Teve toda essa questão de chamar a atenção a voz. Eu falo assim a voz, mas claro que a beleza dela é incomparável, né? Pra mim. Mas é por falar a voz porque era 2020, época de pandemia, ela tava de máscara, de óculos, então a primeira coisa que me chamou a atenção foi a voz, né? Claro que depois veio a beleza. Mas aí, ok, final do culto, terminou o culto e a gente sempre tinha o costume de terminar o culto, a gente sair pra comer pizza e chamava quem tava visitando a gente pra ir comer com a gente. Já tive essas oportunidades lá na sua igreja. Pronto, eu tranquilamente terminou o culto, guardei o teclado, fui lá nela, tal, quer comer pizza com a gente? O que ela respondeu prontamente? Não. Não. Foi. E saiu. E pronto. E foi isso. Eu tinha um compromisso no dia. Então não era porque eu queria comer pizza. Não é isso, é porque eu realmente esse compromisso estava atrasada e infelizmente eu tive que dizer não pra ele. Me disseram que eu vi até seca, tenho pena, fiquei com pena. Mas eu realmente tinha que sair. E aí ficou marcado esse não. É engraçado que esses nãos, né, pra nós homens, né, às vezes parece assim, poxa, por que ela não disse sim, né, e você fica mais batendo. Não, mas foi bom esse não, porque eu até comentei inclusive nos meus votos de casamento. Que não é Jesus, mas ela disse o não pra mim, mas ela falou sim 3 vezes.
Falou Mas o sim, não foi veio quando o assim. pedido do namoro, o pedido do noivado e o pedido do casamento. Ela falou 3 sims depois desse não. Então, antes de um sim, vem um não. Né? Você pode estar recebendo não por enquanto. Eu não tenho como deixar de falar uma coisa que eu até não ia me permitir, mas vem no meu coração, sabe? A gente, por conhecer o Zaqueu, né? E ver o seu desenvolvimento, que ele se tornou de menino para homem, né? Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque quando eu lhe conheci na realidade, você era um menino ainda, né? Sim. Mas algumas características parece que a essência não muda, sabe? E a gente vê muito isso do seu pai. Eu queria exaltar aqui o que o seu pai falou para você. Eu sei que talvez, não sei como é que você toca nesse assunto, mas não tem como fugir disso, né? Porque muitas características que hoje você tem foi uma construção do legado do seu pai, né? Com certeza. Pelas poucas oportunidades que eu conheci, que eu tive oportunidade de conversar com ele, a gente vê muito do seu pai em você. E isso que talvez não, tenho certeza que ele ficou muito satisfeito pelo legado que ele construiu, que é o teu filho chamado Zaqueu, e tudo que ele gerou na formação de caráter, né? Isso é uma coisa do meu coração, sabe? Sim. E a Naila viu isso também, né? Mesmo com não, né? Mas o que vocês almejam lá na frente, né? Porque parece que não tem problemas, né? Mas vai assim, poxa, a gente vai chegar assim, muitas vezes quando a gente vai fazer podcast casal, e vai assim, fale dos seus problemas e como vocês resolveram, né? Mas parece que não tem problema. Isso pode ser real para os outros casais que estão lá, vai assim, não, vocês só estão fazendo figuração. Como é a rotina de vocês? Por exemplo, difícil, eu não vou mentir, né? A Priscila gosta de orar mais que eu gosto mais da palavra, eu gosto mais das coisas que é característica minha ainda, que eu estou desenvolvendo. Mas vocês têm algum hábito que faz assim, não, isso aqui a gente precisa fazer para não deixar acontecer, além de conversarem, né? Além de ser duas pessoas tranquilas, como vocês falaram, mas tem algum hábito que faz com que isso seja desenvolvido? Para as pessoas que estão assistindo, essa parte eu preciso fazer isso também. Vou deixar os hábitos para ela falar, mas tipo assim, antes sobre a questão dos problemas, né? Como todos os casais têm problemas, né? A gente também tem, só que claro que os nossos problemas é diferente de quem tem há 9 anos de casado, né? Ou de quem tá há 20, 40. Nossa, cada casal tem o seu nível, né? A gente tá no estágio inicial. Acho que o que importa mais é a maneira como a gente resolve, né? Como a gente falou que a gente não briga, não significa que a gente não tem os problemas. A gente tem os problemas, só que a gente resolve na conversa, conversando, dialogando da melhor forma. Mas deixa ela falar dos hábitos aí. Os hábitos que nos ajudam. Talvez você fica cantando para ele, né? Tenho esse, eu vou apontar, vou pontuar. Né? A gente gosta, quando a gente levanta de manhã cedo, né? Pra trabalhar, eu vou trabalhar, e às vezes ele vai pra academia, às vezes vai trabalhar, depende do horário dele do trabalho. A gente gosta já de orar quando a gente levanta, então a gente já inicia o dia orando os dois juntos, de joelhos. Assim que levanta, não deu tempo nem de pensar em nada, a gente já tá de joelhos orando. Já começa o dia dessa forma. E aí, Zaqueu, mesmo, vamos dizer assim, ele me deixa no local que eu vou pro trabalho, pegar o meu transporte para o trabalho, mesmo que aquele trajeto não fosse o que ele teria que pegar para trabalhar, mesmo que não fosse trajeto para ele ir para academia, ele vai, me deixa lá e depois ele segue conforme a rotina dele. É outro ponto que eu acho importante. Pequenas coisas que pelo menos para mim, nesse primeiro período de casamento, né, de casados, são coisas que realmente nos mantêm juntos, querendo ou não. Por quê? Porque a partir dali, 6 horas da manhã, eu vou pro trabalho. Eu volto 6 horas da noite. Então, querendo ou não, aquele tempinho de manhã já é alguma coisa pra gente. E quando eu retorno do trabalho, ser recebida com um sorriso, com um abraço, do jeito que ele sempre me recebe, também é revigorante. Porque a minha rotina, ela é puxada, e eu lido com os clientes bem complicados. Chegar em casa com esse refrigério também é algo que realmente ajuda e dá uma força a mais no dia. Outra coisa que nos ajuda também
é que a gente tem o costume de fazer a leitura bíblica todos os dias. E nas segundas-feiras, inclusive a gente tem que voltar com esse água, tá, gente? Tá indo falta. Mas na segunda-feira Nessa segunda a gente fez. Na segunda A gente fez o nosso cultinho, que a gente chama de cultinho. A gente tem um quartinho lá em casa, que é o quarto dos instrumentos. Que nós somos músicos, então tem teclado, tem violão, tem violino, Baixo, tem contrabaixo, enfim. escaleta. E aí a gente para ali, ele vai pro teclado e eu fico na parte do louvor, olha, eu fico... Tá vendo? E aí Estratégico. e a gente tem um momento de adoração ao Senhor ali juntos. Nossa, Que nós acreditamos que é algo que também fortalece a nossa relação. Porque nós sabemos que o casamento cristão, ele é feito de 3 pessoas, né? O casal, os 2, e a pessoa do Senhor. Que se não tiver a Deus, pelo menos pra gente, como a gente estava conversando, não tem casamento, pelo menos pra mim, apesar que eu não teria como. O Senhor é a base, foi na casa de Deus que a gente se conheceu, é na casa do Senhor que a gente mantém a nossa rotina e é lá que a gente quer permanecer, né? Durante todos os nossos dias. Então, se o Senhor não estiver na nossa casa, acredito eu com o Zaqueu que a gente... Não há casamento de Naila e Zaqueu, não existe. Né? E se Deus nos livre disso, vier a acontecer, nós sabemos que se o Senhor não estiver no barco, o barco afunda, né? Então, é isso, essa rotina de carinho, de afeto mútuo, mesmo nas pequenas coisas, como eu falei, e esses momentos com o Senhor dentro do nosso lar. São coisas que realmente nos ajudam. É interessante que até os meninos que estão aqui na parte da comunicação, eles podem concordar com a gente que, por mais que vocês tenham 11 meses de casados, né? Com alguns dias caminhando na fé em questão do namoro, em questão de cumprir um princípio. Mas parece que você demonstrou uma maturidade, né? Mas tem 20... De mais tempo de De 30 anos de casado, 40 anos de casado. Claro, né? Vai vir os desafios, mas parece que vocês vão se preparam para essas situações buscando as ferramentas certas, né? E um conselho que vocês poderiam, além do que vocês já estão construindo, né? Questão de entender quem era a pessoa certa, né? Vocês colocarem em oração. Além das pessoas que falam assim, poxa, eu vou casar, e aí tem o choque, tem o conflito, tem a diferença. Querendo ou não, cada um tem a sua particularidade. Mas para esses jovens que casaram e já pensam em separar, por exemplo, né? Qual é a mensagem que você pode deixar para eles, né? Porque, poxa, tão rápido acabou esse primeiro amor, né? Tão rápido. Eu lembro que no primeiro ano de casado, né, a Priscila não trabalhava, né? Ela tinha deixado de trabalhar e eu fiquei trabalhando e tal, e ela ficou muito irritada, porque eu acho que não era uma coisa comum para ela não trabalhar. E tinha hora que ela chegou no conflito dizendo assim, poxa, eu não trabalho para você, né? Tal, eu vivo para você e as minhas coisas, a minha liberdade, né? E eu falei assim, não, mas você não tá casado comigo porque eu te obrigo a casar comigo. Você tá casado comigo porque você quer. É uma escolha sua, né? Foi um momento de adaptação, que eu ainda estava me adaptando, culturas diferentes, dava choque no início. E aí o Senhor tinha fechado todas as portas para mim. E eu não entendia. Eu ia atrás de emprego, as portas estavam fechadas, fazia entrevista de emprego, nada funcionava. Tentava me inscrever numa faculdade, estava tudo fechado, as portas. E aí, quando eu descansei, o Senhor permitiu porque o propósito era estar juntos, trabalhando juntos. E eu não entendia. Aí eu falava, eu não quero trabalhar com você, não vai dar certo. Nós dois juntos no mesmo local, eu falava muito. E hoje eu discutia, eu brigava. Eu sou calma em alguns sentidos, em outros eu sou muito estressada, não é muito... Quem me conhece acha que eu sou zen, que eu sou calma, mas eu também tenho o meu lado meio explosivo. E interessante isso, em questão da convivência inicial que colocamos como desafio para a gente aqui, vocês compartilharam, que entenderam como é que tem que ser feito, né? Qual é entrar com o pé direito dentro de um relacionamento, dentro de um casamento,
que muitas vezes, né, falando para os que estão assistindo, a sociedade diz assim, ó, primeiro ano é um ano mais difícil, né? Tem a crise dos 7, tem isso. Mas parece que muitas vezes a gente aceita algo que a gente nem sabe como lidar com isso, né? E praticamente vocês estão nos mostrando e ensinando pra gente, né? Com muita tranquilidade primeiro, com muita paciência, com muito temor, né? Até mesmo no que vai falar, porque vocês entendem que vocês não representam só vocês representam algo que é muito maior. Então, para esses jovens que estão recém-casados, né? Que possivelmente possa ter conflitos, qual é a mensagem que você pode passar para eles, né? Tanto você para as meninas, você para os meninos. Qual é isso aqui, a dica do dia. Primeiro que a gente tem que entrar no casamento com um pensamento correto, né? Esse negócio, é como eu falei mais antes, a questão das gerações, né? Hoje em dia tudo é muito mais fácil, tudo é muito descartável. Inclusive o casamento, infelizmente. As pessoas, eu já ouvi, né? Inclusive depois de casar, até comentei com ela um dia, nem lembro onde foi, mas eu cheguei em casa, amor, eu tava no local e eu ouvi umas pessoas conversando, mas vai casar, mas se não der certo, separa. E é um pensamento atual que a gente não concorda, né, com esse tipo de pensamento, não é a visão cristã que a gente possui. Para mim, para nós, a ideia correta de casamento é: eu vou casar e até que a morte nos separe. Como a gente é ensinado, vai ter diferença, vai ter desavenças, problemas e tal, mas a gente tem que superar. Porque eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer ela feliz, né? Eu casei para me doar para ela. Isso, né? vira a chave, né? Isso, eu tenho que me sacrificar para ela. Então, uma dica que posso dar é até fazer um pensamento correto, é o papel de marido correto, né? Tipo, da visão cristã, mais uma vez ressaltando isso da visão cristã que a gente tem, o meu papel de marido, ele se assemelha a Cristo com a sua noiva, que é a igreja. É a nossa visão. Então, lá na Bíblia, Paulo vai falar que o marido tem que amar sua esposa e, se preciso for, entregar a sua vida por ela, assim como Cristo entregou a sua vida pela igreja. Então, esse é o meu papel. É amar a minha esposa ao ponto de, se preciso for, dar minha vida por ela. Né? E se não for preciso dar minha vida por ela, que seja que não for preciso morrer por ela, que seja viver por ela. Então, eu tenho que diariamente dar o meu melhor para ela, me sacrificar diariamente, me doar o meu máximo para ela, fazer o melhor possível para ela. E nessas horas, às vezes, para o conselho que você pode dar para as mulheres que não têm esse homem que dê a vida por ela, né? Que muitas vezes possa ter saído de um relacionamento tóxico e acha que não vai ter mais essa oportunidade de viver algo que é o casamento, algo que vai ter essa pessoa, esse companheiro para conviver pro resto da vida. Qual a mensagem que você pode dizer para essa moça, né? Não desacreditar do casamento. Novamente, como o Zaqueu falou, trazendo para nós como num contexto cristão, né? Nós acreditamos que Deus, Ele controla todas as coisas, é criador de todas as coisas, inclusive é o nosso criador, é criador do nosso coração, criador dos nossos sentimentos. E imagina você, como filha de Deus, você acredita que o Senhor quer lhe ver sofrer como filha dele? Seu pai quer lhe ver sofrer? Logo, seu pai, Deus, que entregou seu próprio filho para morrer no seu lugar, você acha que ele vai querer lhe ver sofrer? Ele não vai querer. Então, entenda que o Senhor, basicamente, ele quer que você entregue o seu coração para ele, porque ele sabe, ele conhece quem seria a melhor pessoa para você. Muitas vezes a gente quer colocar a carroça, né? Carroça na frente dos bois, é isso? Isso. E tomar as nossas próprias decisões, e às vezes a gente nem consegue pensar direito. Então, o meu conselho é que você se acalme, descansa, entrega o seu coração ao Senhor. É como a Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Pronto, agora eu vou ser mais específico. Entrega o seu coração ao Senhor e descansa. Porque o Senhor, como Pai que te ama, Ele vai te entregar o melhor.
Mas é preciso que você descanse e você analise as características de um verdadeiro homem de Deus. Você analisa na Bíblia, esse homem é, como Zaqueu falou, aquele que... Um exemplo, você está analisando alguns rapazes e você verifica as características dele. Você acha que esse homem é um homem de Deus em palavras e ações? Não adianta ser só em palavras. Verifique como é que ele trata a família, verifica como é que ele trata a irmã dele. Gente, o Zaqueu, ele é muito cuidadoso, tanto com a mãe quanto com a irmã dele. Então, a gente analisa características do homem em reflexo de como ele vai lhe tratar. Então, são coisas que dá sim pra gente analisar antes de tomar uma decisão impensada. Isso são coisas que eu fiz e eu também, né, uma sugestão aí, uma dica para vocês, meninas. E descansa o coração no Senhor. Não vai querer, sem paciência, fazer uma escolha errada. Calma. Mantenha-se focada no Senhor. Senhor, eu vou estar aqui focada em Ti, vou fazer a Tua obra. No momento certo, o Senhor vai mandar. E se o Senhor não manda, enquanto Ele não mandar, descansa o seu coração. Pronto. Que top, né? Priscila, diz aí como é que você escolheu a pessoa certa. Você tem uma... né? Manda sua mensagem aí também. A minha mensagem agora vai ser... Tá certo. A gente vai entrar aqui, a gente vai fazer um quadro agora com vocês, né? Que é eu, ela ou ele, né? Ou eu. O eu, ela. O ela. A gente ainda tá criando esse quadro, não deu tempo de fazer não. Mas isso aqui, deixa eu ver se esse aqui é o de você... esse aqui é o seu, né? Esses dois aqui você escolheu. Pode mostrar também, não tem problema não. E a Priscila vai fazer umas perguntas agora. Pode olhar? Pode olhar. Certo? Ela pode ver também, já. Pode até mostrar pra ela logo aí, ó. Aí eu você posso mostrar, pode mostrar. Ah, sim. Tá certo? Então assim, ela vai fazer a pergunta e você vai dizer se é você, se é eu ou se é ela. E aí você vai mostrar pra turma aí, tá bom? Ah, entendi. Beleza? A Priscila vai fazer a pergunta. A pergunta é, quem é o mais engraçado do casal? Às vezes ela ri só pra... Às vezes as piadas dele não são... Eu vi... As piadas meio sem graça que ela ri só pra manter... Eu vi uma história deles uma vez dessa assim, tipo assim, o cara quer mostrar um vídeo engraçado, né? O cara se acaba de rir, aí ele mostra pra esposa, aí a esposa, tipo, ri por conveniência, sabe? Aí depois ela... Quem tá mostrando esse vídeo, né? Mas é uma mulher sábia, né? Deixa aí. Então, uma coisa que fala também é pra conquistar a mulher é fazer ela rir. Então, ser engraçado é um ponto positivo. Ser engraçado. Mesmo quando ela não acha que tá, né? Pra próxima aí. O próximo, quem se acha mais, mesmo quando não é? Mais mesmo. Acho que... Quem se acha mais, assim, do casal? Acho que nenhum de nós dois fica se achando. Então bota ela, né? Já que você não se acha. Acho que nenhum dos dois. Bota assim, não tem, né? Não tem. Não tem. Quem é o mais dramático? Ixi. Eu sou mais... Aí é? Eles- porque tem que ter, né? Um temperinho bom, assim. Então não é só 100% zen, não. Tem um drama, tá Às vezes certo. é inerente. A próxima pergunta é quem demora mais pra admitir quando erra? Rapaz. Pode levantar a placa, não demora muito não. Depois arruma confusão. Não, é porque não... É muito... Inclusive, a gente não demora. Nem eu, nem ele. É um dos motivos também pra gente não tá brigando direto. A gente logo quer fazer as pazes. Se for pra demorar, tipo assim, um demora 5, outro demora 10 minutos. Aí, mas acho que também vai ficar empate também. Então, tipo assim, quem demora 5, 4, né? Quem é mais rápido? Vamos aqui, eu coloco eu, vai. Eu demoro um pouquinho mais do que ele. Eu coloco eu pra ficar empatado. Rapaz, esse casal aqui é perfeito, viu? Gente, assim, ó, o top ultra mega das galáxias. Incrível, viu? Vamos lá, vai, próximo. Quem é o mais romântico? Eles estão em sintonia, Se viu? supera, viu? Começou com a pizza. Às vezes. Mas vai evoluir. E ela disse não, né? Então. Um não pra 3 sim. Exatamente. Quem se estressa primeiro?
Eu. A paciência é bem... Aleluia! A Eu paciência, já tava ficando A preocupado. paciência é pouco. a paciência veio pouco. É, né? Alguma coisinha, né? Quem manda mais no relacionamento? Eita, sai. Vai sem medo. Vai sem medo. Quem é mais esquecido dos dois? Esquecido. Essa Eu sou esquecida. Mas tu colocou ele. Eu sou esquecida. É verdade. Um pouquinho. Quem cuida melhor do casal nos momentos difíceis? Não sei, vamos. E a última pergunta: quem ama mais? Essa aí foi. Sem Pelo dúvida, sem menos essa pergunta foi rápida. Pouca resposta. O Zaqueu levantou mais rápido que uma bandeira de impedimento, viu? verdade. Sem delay com guarda. delay. Não tem delay, né? Sem delay. Gente, que top, viu? Mas agora também, você disse que ele era o mais romântico, né? Então a gente vai fazer jus a isso, né? Tem algo aí, uma surpresa, né? Pode trazer aqui que nossa minha. Olha, que é isso, rapaz? Outro patamar, viu? A surpresa combinada aqui no programa. E você vai fazer uma declaração para sua esposa, né? Olha. Segura aqui. Essas rosas pra você. Esse 1 ano de casado tem sido o melhor ano da minha vida. Melhor 11 meses da minha vida. Ainda não completou um ano. Mas parece que a gente já viveu milhões de anos juntos. Embora seja 5, um pouco mais de 5 ao todo, né? E você é a melhor pessoa ideal pra mim, perfeita. Desde o dia que eu lhe vi até hoje. Cada dia mais só tem uma confirmação maior do seu jeito que você é, amável, meiga, carinhosa, não só namorada e agora esposa, como amiga também, amiga de todas as horas, a melhor companhia possível em todos os momentos. Não importa onde eu esteja, contanto que eu esteja com você, é o meu melhor lugar, é onde você estiver comigo. Oh. E eu te amei desde o início, te amo hoje mais do que eu amava antes. E amanhã eu vou te amar mais do que hoje, cada dia, até o último dia das nossas vidas. Maria! Muito bom, muito bom. Mas... E agora vamos com a surpresa que a Naila trouxe. Tem mais surpresa? Tem, foi pegar. X aqui, eu tenho surpresa também. Não é só você que é o romântico da história não, viu, gente? Ela também tem os pulos dela, né? Gostou das rosas aí? Lindas demais. Lindas, né? Lindas. Escolhida a dedo pelos Só não Zaqueu. são tão bonitas quanto essa flor. Mas isso aí Tu entende, né? Como é que é uma o dia a dia. Massachusetts, entendeu? É PhD nisso, né? Então, assim, a gente fica muito feliz. Para falar a verdade, vocês são um casal referente para essa juventude. Que não somente o testemunho, mas a atitude de vocês sejam para celebrar o casamento, que casar cedo. O primeiro ano não é um ano de crise, mas que existe princípios, existe obediência, para poder também desfrutar do máximo possível. Né? Tem surpresa. Pode olhar não, tá certo? Não, tô olhando não. Então assim, ficamos muito felizes. É um privilégio ter vocês aqui com a gente. E eu creio que isso é só o começo, tá bom? Isso é só o começo. E agora a Naila separou esse momento. Ela vai ler algo pro Zaqueu. Cartinha. Eita. Vou tentar ler um pouquinho rápido. E uma coisa que a gente sempre costumou fazer no ao longo do nosso namoro foi fazer cartinhas. Eu fazia pra ela, ela fazia pra mim. Vamos lá. Tá ao vivo. Eu acho incrível os planos de Deus para a vida da gente. Quando eu era mais nova, solteira, imaginava como eu gostaria que fosse meu futuro marido. E é claro que a imaginação alçava voo e eu queria que fosse como os príncipes dos filmes. Mas como na vida real as coisas não são tão fáceis como na ficção,
Eu tive experiências que acabaram que me fizeram colocar o pé no chão e entender que talvez esses príncipes nem existissem. Infelizmente, quando a gente se decepciona e fica acostumado a viver algo ruim, quando aparece algo bom, a gente nem acha que merece aquilo. Quando você apareceu na minha vida, eu via como se fosse algo alto demais para alcançar. Nunca imaginei que você poderia sequer olhar para mim. É tanto que no início esse foi um dos motivos que fizeram eu não lhe dar muita bola no dia que lhe conheci. Quando começamos a conversar e eu via o modo que você me tratava, eu me sentia intrigada, pois não entendia por que você me tratava tão bem. Como uma princesa mesmo. Já cheguei a lhe perguntar isso na época, porque eu não sabia o que era ser tratada dessa forma por alguém que eu gostava, porque aquilo não fazia parte da minha realidade. Namorar com você, ser sua noiva e agora sua esposa são realidades que a Naila adolescente talvez não acreditasse que realmente poderia acontecer, que realmente existia algo assim tão maravilhoso para se viver. De todas as pessoas do mundo inteiro, você é o meu porto seguro. Se o ambiente ou a situação estiver caótica, e nós sabemos muito bem o que é isso com o meu trabalho no Tia Tia, eu encontro abrigo nos seus braços, nos seus conselhos, na sua paz, porque você é sinônimo de paz, de companheirismo, de amor, e não me deixa sozinha nunca, mesmo que às vezes a presença não seja física, mas com o coração. Eu não sei se consigo fazer por você o que você faz por mim, e lhe peço desculpa por não conseguir alcançar esse nível. Mas eu sou tão grata a Deus por ter me dado você. O Senhor me deu tão mais do que aquilo que pedi em oração a Ele, nas noites que eu pedia para Ele tirar a dor do meu peito, e o Senhor respondeu minha oração me dando tanta alegria, me apresentando o magnífico cuidado que Ele tem comigo. E sabe como? Através de você. Eu te amo tanto, e amo tanto os nossos dias, amo tanto a nossa rotina de acordar cedo de manhã, você ir comigo até o local que eu inicio minha ida ao trabalho e me acompanha durante o dia, mesmo que de longe. E que alegria é para mim chegar em casa depois de um dia de trabalho cansativo e lhe encontrar de braços abertos me esperando, fazendo eu me esquecer tudo de ruim e me envolvendo na sua companhia. E também vivemos tantos momentos bons, nossa viagem de lua de mel, nossa viagem para Foz, conhecendo outros países ou indo passear aqui pertinho mesmo de Fortaleza. Os nossos cultinhos em casa, nas segundas-feiras, nossa leitura bíblica diária, todos esses momentos são mágicos ao seu lado. Esses 11 meses têm sido incríveis e como eu anseio por viver todos os dias da nossa vida dessa forma. Sempre juntos confiando no Senhor e entendendo que se não for sempre nós três, o Senhor, você e eu, não tem como continuar. O Senhor foi quem traçou todos esses planos e uniu nossos caminhos, e creio que será uma jornada de bênçãos e milagres, talvez às vezes com dificuldades, mas desejo que sempre estejamos juntos daqui até a eternidade. Te amo para sempre, com muito amor, Naila. Uau! E Aren. Te amo, bebê. Gente, ficamos tão felizes com a presença de vocês, com a mansidão, com a reverência de não somente representar o casamento de vocês, mas também representar algo maior, né? A gente sente na fala, a gente sente a segurança de saber que estamos nesse posto seguro, né? Estamos muito felizes. Eu tenho certeza que casais serão impactados. Eu tenho certeza que nós estaremos fora da curva, porque a ideia do podcast é justamente isso. Mostrar que o casamento vale a pena. Então a Priscila, né? E aqui a gente trouxe essa singela lembrança para vocês, de recordação desse momento. Que incrível! Isso eu sempre nos mostrar nesse tempo, né? Mas que vocês possam, né, guardar esse momento, né? Mais que vocês cultivem de forma contínua todos os dias, todas as segundas, né? Porém, que esse momento ele seja também uma celebração para mostrar para as pessoas que o casamento, fazendo da forma correta, ela vale a pena, vale muito a pena. Então que isso fique guardado, tá bom? Amém. Vai encerrar, né? Pode encerrar, chefa. Assim, nessa palavra e diga aí que privilégio, né? Pode falar. Foi um privilégio estar com esse casal. Aprendemos muito, muito mesmo. E você aí já segue, curte e compartilha com outras pessoas, porque eu acredito que essa história vai
marcar vidas. E eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Eu aprendi demais. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Nós também somos muito gratos de receber esse convite especial, de estar participando aqui. Creio que tanto a Naila pensa da mesma forma que eu. Foi um tempo prazeroso aqui de um diálogo entre amigos, né? E o Leandro, que eu conheço já vai fazer 10 anos de arbitragem, né? Então, é um diálogo, uma conversa que foi muito boa aqui, uma conversa muito boa sobre um tema tão bom como casamento, importante sobre casamento e Deus no centro do nosso casamento. Amém. Agradeço, então, a oportunidade. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.